Hoje a gente vai tratar de um problema que, segundo a Organização Mundial de Saúde, atinge 350 milhões de pessoas em todo o planeta, a depressão. E a psicanalista Lígia Guerra está com a gente para explicar como maridos e esposas podem ajudar seus parceiros e parceiras a enfrentar essa doença. Oi, Lígia, bom dia. Bom dia a todos que estão conosco nessa manhã. Lígia, há muito desconhecimento, né, quando se fala desse tema da depressão, né? É comum a gente confundir, por exemplo, uma tristeza profunda com depressão? Sim, a tristeza é um estado normal que todos nós vivenciamos, mas a depressão, Soler, é um estado patológico e ela não tem um período. Acho que isso que é angustiante para a gente saber quando termina. A tristeza, na medida que o problema surja, a gente tem uma dimensão, em média 3, 4 meses, uma pessoa, desculpa que eu estou gripada, a pessoa ela vai saber que ela consegue dar conta do recado, que ela vai voltar às atividades normais dela, o trabalho, o desemprego traz uma tristeza, agora a depressão, ela é incapacitante. Então, ela começa a tirar aquele prazer cotidiano das pessoas, daquele prazer normal que ela tem. Ela deixa de praticar esporte, ela deixa de ter prazer em sair com os amigos, ela deixa de ter prazer de assistir os filmes que ela tanto ama, ela para de ler, ela se fecha e o ciclo social dela começa a se ressentir. E claro que isso também vai chegar no cônjuge, na família, nos filhos, né? Por isso que é tão preocupante. E por isso que a gente recebeu tantos casos hoje narrando, né, as situações que as pessoas estão vivendo em casa. Tá. Tem algum exemplo que você queira destacar? Eu tenho alguns casos aqui. Eu recebi do Eduardo e o Eduardo falou uma coisa que me chamou muito a atenção. Ele começou a ter um sentimento que a esposa não o amava mais. Porque o que acontece? Diminui a libido da pessoa, a pessoa não consegue mais conversar com o parceiro, ela fica embotada. Então, aquela coisa do dia a dia, vamos viajar, a pessoa não quer mais, ela não quer sair para jantar, ela muitas vezes não gosta nem mais de falar sobre os amigos dela, sobre os filhos dela. Então, o Eduardo começou a sentir assim, eu convidava minha esposa para sair, nós tivemos aniversário de casamento, que é o que ele fala de 17 anos, ela resolveu dar todas as desculpas para não sair comigo naquela noite. Então, ele, a princípio, achou que ela tinha um caso extraconjugal. Na sequência, ele começou a perceber, então, que a questão não era mais só com ele, né? Então, o que eu falo para as pessoas que estão em casa, nos acompanhando, no trabalho, é que o primeiro passo é você não negar a dificuldade que você está percebendo no seu parceiro. O segundo passo é você não chamar isso para você. A pessoa não está rejeitando você, ela está com um problema sério, é uma doença, então ela precisa de ajuda. O terceiro movimento que a gente pode fazer, ouvir, ouvir e ouvir. Quarto passo, buscar todas as informações necessárias, porque você não é terapeuta, muitas vezes você não é médico, você não sabe o que fazer com a situação, né? E principalmente nós esquecemos algo que é muito importante, Soler. O depressivo, ele tem a patologia, mas quem convive com ele também passa a ter problemas na relação, também passa muitas vezes a ter aquela tristeza de contágio, não é a depressão em si que a gente tanto fala, e começa então a abrir mão dos próprios prazeres pessoais também, né? Então, se possível, chamar o depressivo para fazer atividade física, dar uma força, né, tentar reinserir ele em algumas questões cotidianas normais. Nós tivemos agora, recentemente, né, a divulgação de um estudo nos Estados Unidos, né, que analisou aí em torno de 450 mil tipos genéticos, né, e que constatou que genomas, né, que 17 variações genéticas, né, que existem entre as pessoas, aumentam a propensão à depressão. Então, tem um fator genético também, além do ambiente. Muito, Soler. Por isso que eu digo assim que a gente não pode jamais assim se tornar indiferente a isso. Porque normalmente a pessoa ela vai precisar do que a gente chama dessa parceria, desse tratamento cruzado entre o médico e o psicoterapeuta, o psicanalista. Porque o corpo já está se ressentindo, né? A pessoa não tem muitas vezes a energia para sair da cama. Ela não tem energia para questões muito básicas cotidianas, tomar um banho, se alimentar, né? E, infelizmente, essas pessoas, por vezes, sofrem preconceito.
E tem aquela coisa também de você exigir que a pessoa reaja, né? Perfeito. E se revoltar contra isso. Que a pessoa, você está Exatamente. reagindo. A família, por exemplo, o que acontece? De repente, a Lígia está lá todo dia, ela está trabalhando normal, um belo dia ela começa a apresentar sintomas de depressão, a família estranha. O que todo mundo quer fazer? Isso vai passar. Todo mundo já passou por dificuldades. Então, a pessoa, por exemplo, que está deprimida, o que ela sente? Uma pressão maior e ela tende, então, a ter um isolamento maior. Então, a gente não ajuda. Você tem que ter uma abertura para que a pessoa relaxe e possa pedir ajuda. Né? O preconceito, muita gente diz, isso é mimimi, né? É frescura. É frescura. Se não precisasse, se pudesse simplesmente ficar em casa dormindo o dia inteiro, é preguiça. Não, gente, não é nada disso, né? Preguiçoso, só é preguiçoso muitas vezes para trabalhar, mas ele vai para a balada, ele se arruma, ele vai ter as atividades cotidianas normais. O depressivo, ele perde cor, é assim que ele se identifica, eu vejo tudo cinza. E o que é mais difícil, às vezes, identificar é que nós nem sempre temos uma causa clara do porquê da depressão. Né? Na tristeza, você teve um rompimento de um relacionamento, de um trabalho, mas na depressão nem sempre. É muito comum ver os pacientes chegando, Lígia, minha vida é ótima. A pessoa tem consciência disso. Lígia, a identificação da depressão, ela é apenas por fatores comportamentais ou também é possível fazer um exame, por exemplo, de laboratorial, um exame de sangue, por assim dizer, que identifique também alguma questão química no organismo? As disfunções químicas, muitas vezes, elas ficam claras, especialmente as mulheres têm muito isso, né? Essas questões de distúrbios hormonais e que daí você começa a somar vários fatores, né? As pessoas começam a somatizar também perdas de peso, né? É bastante comum, alguns têm ganho, disfunções de sono. Então, são todos sintomas físicos que reforçam, então, um quadro que você tem uma condição de ler melhor que aquela pessoa realmente está no estágio depressivo. Né? Mas o que nós temos que lembrar, acima de tudo, é que é uma doença incapacitante. Que se não tiver ajuda e apoio da família, se isso for tratado com preconceito, a pessoa se afunda cada vez mais. Então, é muito importante para quem convive com depressivo, né? Reforçar ele, olha, eu posso talvez não saber e entender o que você está sentindo, mas eu estou do teu lado para te dar uma força para o que deve né? Que daí a pessoa consegue se sentir acolhida e fazer o movimento da busca da ajuda. Tá certo. Gostaria só de deixar um recadinho, eu vou deixar um vídeo que vai ser muito interessante para os pais, para os professores, até para os colegas de profissão, nas minhas redes sociais. Ele é uma ilustração, uma criação, que narra, então, a história de um depressivo a partir de uma metáfora. Quem quiser acompanhar lá, Lígia Guerra Psicanalista, nas minhas redes sociais, ou no meu YouTube, eligiaguerra.11. Vai estar lá disponível para quem quiser, então, trabalhar nas escolas, na clínica, que às vezes ajuda muito. Obrigado, Lígia. Eu é que agradeço, até semana que vem. E daqui a pouco a gente volta a falar em depressão, falando sobre a depressão também no ambiente de trabalho.